Irmão, hoje nós estamos encerrando o nosso terceiro trimestre de 2016, lição número 13, a evangelização integral nesta última hora. Glória a Deus! Falamos sobre o desafio de ser um evangelista, de levar a palavra de Deus, com a nossa atitude, com a nossa forma de se vestir, com a nossa forma de olhar, com a nossa forma de se comunicar, enfim, que todo o nosso ser seja repleto da presença de Deus para que nós possamos exalar o Evangelho e vidas possam se entregar a Cristo. A evangelização integral nesta última hora. Texto áureo, Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Verdade prática. Falemos de Cristo a todos, em todo o tempo e lugar, para todos, por todos os meios. Glória a Deus. A leitura bíblica que embasará a nossa lição, Lucas capítulo 24, do 44 ao 53, nos diz assim a Sagrada Escritura. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Obrigado, Pai, pela tua exposição da palavra. Palavra esta que nos dá direção, que nos fortalece, que nos traz vida e vida com abundância, Pai. Que possamos finalizar hoje esse trimestre, não só por palavras que ouvimos, não só pela presença de estarmos em todos os domingos, isso é um privilégio, isso é maravilhoso, Pai, mas que nós possamos agir, ter atitudes de quem vive, de quem ama, de quem está focado na Tua palavra, capaz de morrer pelo Evangelho, Pai, anunciando a Tua palavra, seja qual for o lugar, seja qual for a pessoa, Pai, que jamais se aparta dos nossos lábios o anunciamento, Pai, a apregoação da Tua poderosa palavra, Pai. Que isso seja a prioridade do nosso dia, quando acordarmos, Pai. Buscar vidas, Pai. Focar vidas para falar do Teu amor, para evangelizar, para levar a Tua palavra, Pai. Conscientiza-nos isso a partir do final desse trimestre, para que possamos viver a Tua palavra intensamente, segundo o Teu coração. Fala conosco aqui no santuário, fala pela internet hoje pela manhã, porque a nossa alma tem sede da Tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus, nós estamos, como diz o pastor Luciano, finalizando esse trimestre. E louvamos ao Senhor por cada domingo que estivemos, abordando cada tema, cada assunto aqui nesta manhã. E hoje estaremos concluindo, se Deus assim nos permitir. Quero também agradecer a cada aluno, cada membro que esteve conosco também durante esse trimestre, trazendo para nós assim uma satisfação muito grande em poder entrar na sua casa, em poder estar aí no seu escritório, na sua empresa, qualquer lugar que seja, poder adentrar e poder passar algumas informações concernentes à evangelização.
Amém? E hoje vamos concluir esse trimestre com esse tema tão aplausível que é a evangelização integral, né? Nesta última hora. Amém? Abordamos vários temas, né? Vários temas e nunca ficou melhor fechar com a integração, né? Ou seja, fechar todos esses assuntos que nós já aqui aprendemos e com chave de ouro, com certeza, porque a integração, ela vem somar, ela vem dar esse laço final para esse trabalho magnífico que a igreja recebeu do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a nossa introdução, para assim ganharmos tempo. A igreja primitiva não precisou de mais do que uma geração para levar o evangelho de Cristo aos confins do Império Romano. Seguindo o modelo que lhe deixara o Senhor, os discípulos, no poder do Espírito Santo, evangelizaram simultaneamente Jerusalém, a Judéia e a Samaria e até a capital de Roma, no Ocidente. Se levarmos em conta um modelo autenticamente pentecostal de evangelização, cumpriremos em tempo recorde o programa divino para alcançar tanto o nosso bairro quanto as nações mais distantes. Mas para isso, temos que nos voltar ao método de evangelização simples, mas eficaz, dos primeiros evangelistas e missionários. Nós temos aqui nessa introdução informações importantíssimas, né? No primeiro século, os discípulos invadiram não somente o território de Israel, tomando a cidade de Jerusalém, como toda a província, que é a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles, com poucos recursos, eles conseguiram fazer uma evangelização com as palavras do Senhor Jesus, ide. Ou seja, eles saíram pelo mundo. Eles saíram e, em meio a grandes perseguições, em mortes, em arenas, em vidas ceifadas, isso não fazia esses homens se intimidar. Pelo contrário, quanto mais o sangue caía, mais eles se empolgavam, mais eles se dedicavam. E precisou apenas um século para que tanto o Oriente como o Ocidente fosse impactado pela evangelização. Isso é muito forte, viu? Saíram pelo mundo. Tem um hino que a gente canta, e saíram pelo mundo. Ou seja, eles abandonaram tudo. E eles tinham uma meta, encontrar pessoas para evangelizar. Mas para isso, eles obedeceram exatamente o que Jesus pediu para que eles fizessem. Eles não saíram de qualquer maneira. Nós vamos entender aqui, ao longo dessa lição, que para você encontrar os melhores resultados, você precisa caminhar alguns passos muito importantes. Porque senão você pode até fazer evangelização, mas não colher bons resultados. Porque a evangelização depende não só de recursos financeiros. A evangelização depende de você se voltar para o cenáculo. Você tem que passar pelo cenáculo.
E lá no cenáculo você vai receber a unção, você vai receber poder para você associar o seu trabalho com o do Espírito Santo, para que essas duas forças, você mais o Espírito Santo, é que você vai colher os melhores resultados. Porque senão no primeiro embate você vai desistir. Porque você não tem essa força que eles receberam no cenáculo. Porque na cruz, irmãos, você recebe a salvação. É lá na cruz que você se confronta com o seu estado e recebe a salvação. Mas é no cenáculo que você recebe a unção para você realizar os trabalhos. Porque se você sair da cruz, lá se confrontar, receber o perdão dos seus pecados e não passar pelo cenáculo, você está desprovido de um recurso altamente necessário para você evangelizar. Há muitas pessoas que até querem fazer, até se estabelecem, fazem planos, mas esquecem do cenáculo. E depois não cresce, ficam minguados e sem essa explosão, esse dinamismo que esses discípulos fizeram. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Dizer que a ação do Espírito Santo tornou-se só para aquela época, esse é um dos grandes motivos que muitos não têm vida, não crescem. Porque sem a associação do Espírito Santo, essa força, que olha que o versículo 50 da nossa leitura bíblica em classe, Jesus os levou fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Ou seja, mesmo com esta bênção de Jesus, não foi o suficiente. E também não é porque Jesus os abençoou, que eles agora estavam livres de qualquer perseguição, embates. Não, pelo contrário. Que eles passaram grandes dificuldades, mesmo com as bênçãos, porque as bênçãos aqui são bênçãos espirituais. Ou seja, eles estavam com a bênção de Jesus para realizar esse trabalho, né? Não que estavam imunes de problemas, né? Muito bem. Então, o método, irmãos, ainda nessa introdução, ele não é um método assim complexo, né? Que você precisa de uma engenharia, você precisa debruçar diante de algo tão complexo. Não é necessário. Jesus simplesmente disse, olha, vocês saem pelo mundo. Vocês passam pelo cenáculo e saem pelo mundo. E vocês vão fazer essa evangelização. Vocês vão colher os melhores resultados. E a grande comissão é essa. E nós temos também uma outra informação que está registrada em Mateus 28, 19 e 20. E quando Jesus ele vai passar também, já no final do seu ministério, quando ele manda os seus discípulos ir pregar, mas também ele vai pedir para que os seus discípulos, dar uma autoridade de vocês façam isso, mas ele disse que vocês deveriam batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele continua dizendo que as pessoas deveriam ser ensinadas a guardar todas estas coisas que eu vos tenho ordenado. E nós, geralmente, irmãos, esquecemos
desta ordem. Nós enfatizamos muito ide por todo mundo. Essa é a realidade. Nós enfatizamos muito ide por todo mundo, pregar o evangelho. Mas Jesus também pediu para que nós ensinássemos as pessoas a guardar todas estas coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, as pessoas deveriam ser evangelizadas, e hoje nós vamos abordar muito sobre isso, mas estou dando aqui para os irmãos já de antemão que essa comissão ela tem duas ordens: ide, mas também ensinai. A guardar todas essas coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, depois que a pessoa recebe a Cristo, não significa dizer que o assunto está concluído. Não significa que está concluído. Porque quando a pessoa recebe a Cristo, ela, podemos dizer, ela sabe nada ou quase nada a respeito das palavras. Para uns a gente pode dizer que nada, e outros quase nada. Então, se essa pessoa não tem um embasamento da palavra, deixar essa pessoa sem um ensinamento é você pegar e perder. Foi por isso que Jesus disse que era necessário que essas pessoas fossem ensinadas a guardar. Isso implica trabalho. Isso implica dedicação. Isso implica investimento. Isso não é de graça. A salvação é de graça, mas isso aqui não é. É necessário um trabalho, um esforço, uma dedicação daqueles que assim desejam que realmente esse trabalho dê resultado. É muito esforço, viu, irmãos? É muito trabalho, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele se dedicou muito para que isso acontecesse, porque ele sabia perfeitamente que existem outros fatores que vai fazer com que essa semente não germine. Jesus fala de aves de rapina, Jesus fala de espinhos, Jesus fala que semente que cai nas pedras, Jesus fala de sementes que caem pelo caminho, e Jesus fala de sementes que caem em boa terra. Sementes que caem em boa terra são sementes que a terra foi preparada, foi cuidada para que dê resultado. E Jesus fala que a porcentagem desse trabalho ser feito é menor. É menor. Então, essa evangelização que nós devemos fazer, precisamos entender que não existe um setor apenas que devemos evangelizar. Não. A pessoa tem que entender que os pobres precisam ser evangelizados. Mas só os pobres? Não. Os ricos, isso em toda a área, todas as pessoas que às vezes veem uma pessoa rica, não vou falar, porque é rica não vai querer. Não, você deve evangelizar todas as pessoas. Você deve evangelizar os pobres, os ricos, o seu patrão, a área social, política, enfim, quem for, vereador, prefeito, governador, presidente, todas as pessoas devem ser abordadas. As pessoas que têm restrição. Mas é o meu gerente do banco, eu não vou falar de Jesus para ele. Não, você tem que falar para todas as pessoas. Aí encontra uma pessoa humilde no sentido assim, muito pouco recurso. Não, essa pessoa eu vou evangelizar.
Você não pode pensar assim, que somente as pessoas com pouco recurso que devem ouvir falar de Jesus, né? Muito bem, vamos caminhar? Primeiro tópico. O que é a evangelização integral? Não carecemos de nenhum método inovador, nem de fórmulas extravagantes para cumprir plenamente o cronograma divino do anúncio universal do Evangelho. Primeiro ponto. A evangelização integral consiste na proclamação simultânea do Evangelho em todos os âmbitos, local, nacional e transcultural. O modelo de Atos 1:8 implica uma ação conjunta, ou seja, evangelizando Samaria, Judeia e aos confins da terra ao mesmo tempo. Jesus não ordenou os discípulos evangelizar primeiro Jerusalém, depois a Judeia, em seguida Samaria e finalmente os confins da terra. O seu plano diretor era bem claro e objetivo: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso implica uma ação da Igreja. A evangelização mundial, para ser bem-sucedida, tem de funcionar de acordo com o manual que nos deixou o Senhor Jesus no Novo Testamento. Aqui, queridos, nesse tópico que nós abordamos, aqui o nosso comentarista já começa a dar aqui alguns passos importantes. O que é a evangelização integral? Ou seja, a evangelização por excelência, né? A evangelização integral alcança os aspectos que direcionam o ser humano a um padrão de Deus que ele sempre quis, né? Essa evangelização integral, ela visa trazer a raça humana, ou seja, a humanidade, a um padrão que Deus sempre desejou. E para isso, nós precisamos dar esses passos tão significativos, no sentido de você alcançar todas as pessoas para Cristo, porque a evangelização vai trazer paz, a evangelização vai trazer justiça, alegria, felicidade, equilíbrio e, consequentemente, a vida eterna. Por isso que você deve valorizar. Você tem algo muito precioso. No mundo em que estamos vivendo, em tantos problemas, tantas dificuldades, você ter algo na sua mão que vai contribuir para a paz, para a alegria, para a felicidade, para o equilíbrio. O desequilíbrio hoje é muito grande, irmão. Quando o Evangelho chega, ele põe em ordem as coisas, ou seja, ele dá equilíbrio na sociedade, ele dá equilíbrio em uma empresa, ele dá equilíbrio na alma, a pessoa passa a ter paz. A Bíblia diz que isso vai trazer paz, alegria no Espírito Santo, né? Agora, voltamos na nossa introdução, que Jesus não disse que primeiro deveria ser Jerusalém. Não existe, irmãos, assim, um lugar que tenha prioridade em primeiro lugar e deixar em segundo e terceiro plano. Não, a salvação está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Então, não existe, primeiro Jesus mandou ir para Jerusalém. Depois que Jerusalém fosse toda evangelizada, aí ficaria em segundo plano a Judeia. Depois Samaria. Depois que tudo for feito, vai aos confins da terra. Não, Jesus disse tanto em Jerusalém,
em seguida Samaria e finalmente os confins da terra. Tanto significa dizer não que seria em primeiro lugar, né? Então, essa evangelização, ela precisa compreender que é toda a terra, né? Começa na nossa casa, o nosso vizinho, a nossa rua, e aonde você puder, você vai atacar para que a evangelização alcançasse até os confins da terra. Então, vamos entender, Jesus deixou o plano diretor. A gente que começa a fugir um pouco desse plano. Queridos, é bem verdade que o pecador ele pode entrar na igreja, sim ou não? Sim. A porta está aberta, ele está precisando de algo, ele pode vir para cá. Agora, achar que Deus vai mandar essas pessoas todas para a igreja, sendo que Jesus disse, ide. Você tem que ir. Você tem que ir aonde? Você tem que ir por todo mundo. Você tem que ir lá buscar esse pecador que está ali nas garras do inimigo e fazer um trabalho. Então, eu vi até esses dias, já o mês passado, uma palavra de alguém que me disse, olha, os nossos cultos deveriam ser uma na igreja e o resto lá fora. Porque lá fora que estão as pessoas que precisam, que mais precisam. Né? Então, é por isso que essa igreja ela é uma igreja sem muros. Por quê? Porque nesse instante nós estamos divulgando a palavra, para que essas pessoas possam ouvir. Mas nós precisamos entender que eles estão lá e nós devemos buscá-lo. Por isso Jesus disse, ide. Sai pelos caminhos, pelos valados, pelos becos e vai buscar essas pessoas para que minha casa se encha. Essa é a realidade, irmãos. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo no cenáculo, mas eles não ficaram lá. De lá eles saíram pelo mundo em busca das pessoas. Como seria bom ficar no cenáculo, ali, todos cheios do Espírito Santo, e ali cantando, como era bom, era maravilhoso, mas havia necessidade da comissão, de sair pelo mundo. E se nós estamos aqui ouvindo hoje, e se o Evangelho chegou no Ocidente, é porque alguém resolveu deixar tudo e sair pelo mundo. E com viagens precárias. Foi por isso que o apóstolo São Paulo disse, olha, eu já vivi no... Às vezes havia uma expressão que dizia pão de ló, né, que eu não sei o que significa tanto, mas é no apogeu. E eu já vivi nessa área aí. Paulo diz, eu já sei o que é viver assim. Mas eu tenho sofrido, ele falou, eu tenho sofrido muito. Sofrido fome, perseguições, frio, nudez. Já me arrastaram para a cidade, quase deram como morto. Já naufrágios, já fiquei num abismo. Tudo isso aí, irmãos, que ele sofreu, é porque ele queria que o evangelho avançasse. Porque se ele ficasse na cidade, lá num cantinho, não tinha outro problema. Mas como ele queria que a coisa acontecesse, então ele passava por todas as dificuldades. Então, e quando você se expõe, logicamente vem força contrária. Irmão, eu estou muito perseguido. É porque você, quem sabe, está fazendo uma coisa para o reino de Deus. Eu estou... Não, é porque alguma coisa está acontecendo. Que você tem que avaliar,
que esses homens enfrentaram tantos problemas porque eles entravam no território. E Jesus disse que o príncipe deste mundo, o território, a área que ele atua, e você vai entrar na área dele, vai ter represária. O fato é que nós devemos encontrar o nosso sucessor. Não vai pensar que a irmã vai fazer esse trabalho com ímpeto, com aquela força, quando a irmã era jovem. Isso não, a gente tem que entender que nós somos humanos e estamos aqui realizando o trabalho. Você não vai realizar o trabalho quando você tinha 20 anos, 25, 30 anos. Quando você estava no pleno vigor, você conseguia cortar a cidade de Campinas com muita facilidade, né? É agora que a irmã já passou dos 40. Eu acertei, porque passou dos 40, né? Agora não sei quanto dos 40. Vai diminuindo um pouco esta força, naturalmente. Agora, o que a irmã precisa fazer é fazer o que Moisés fez. Encontrou um sucessor. E Josué não encontrou um sucessor. E a coisa foi à deriva. Então a irmã tem que estar olhando na igreja quem poderia receber o bastão. Não que a irmã vai entregar o bastão e ficar em casa na rede, mas já ir preparando essa pessoa para esse trabalho. Devemos fazer isso. Quem deve ser o meu sucessor? Para quem eu vou passar o bastão quando meus olhos se fecharem? Quem? Então, foi por isso que Paulo, quando encontrou Timóteo, ele disse: encontrei uma pérola, um menino novo, que vai dar sequência nesse trabalho. Então, você, quando encontrar alguém que possa dar seguimento, isso é uma visão. E essa pessoa tem que ser ensinada a encontrar o seu sucessor. Mas imagine só se esses discípulos parassem no tempo e na sua época e a coisa não caminhasse. Depois de 20 séculos, tudo se acabou? Não. Devemos dar sequência. Devemos dar sequência. Então, irmã, não fique triste, não. Ixi, agora... Não, vamos encontrar o nosso sucessor. Agora, devemos entender perfeitamente que esse evangelho, ele inundou a Judeia, Samaria. Samaria, irmãos, foi tão impactada. Quando Filipe chegou em Samaria, ela foi tão impactada que houve um alvoroço na cidade. Os cegos, os aleijados, as pessoas, multidões vinham onde Filipe estava e os milagres aconteciam. É por isso, irmãos, que nós precisamos... A gente tem um modelo. Filipe chegou em Samaria, ele não chegou ali só com a teologia. Ele chegou cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença. Ele foi sozinho. Sozinho, entre aspas, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Quando a multidão viram o que estava acontecendo, não tinha Facebook, mas não tinha WhatsApp. Um passar para o outro, dizer, está acontecendo, não. Aquilo era contagiante, as pessoas iam se aglomerando e as multidões se aproximavam e as pessoas se rendiam a Cristo. A cidade foi tomada por um homem cheio do Espírito Santo. Então, aquilo que aconteceu no cenáculo ainda tinha resultado, porque eles iam passando um para o outro e as coisas aconteciam. Então, o modelo é esse. Não vou evangelizar porque eu não tenho uma banda para ir lá na praça me acompanhar. Eu não vou evangelizar porque não tenho um conjunto. Não, irmãos, o que você precisa. É bem verdade que isso vai fazer uma ajuda, uma diferença.
Mas o que realmente vai fazer toda a diferença é você estar cheio do Espírito Santo. Não vou evangelizar porque não tem folheto. Felipe não tinha folheto. Se tivesse um carimbo para mim carimbar o papel, aí eu ia evangelizar. Folheto até tem, mas não tem o carimbo. Então, essas coisas não devem ser o motivo de você não fazer o trabalho. Porque Felipe não tinha essas coisas, e a coisa aconteceu. Então, o que ele tinha era realmente o homem cheio do Espírito Santo. E outra coisa, não é porque estava acontecendo todo esse trabalho que ele botou os olhos na cidade, não. Aqui eu vou comprar um terreno, aqui eu vou construir a minha igreja e vou alastrar. Pelo contrário, irmão, estava naquele apogeu, o Espírito Santo disse, Felipe, deixa tudo isso aí. Eu quero que você vá evangelizar um homem. Tem gente que quando acontece qualquer negócio, diz, não, é aqui que eu vou me estabelecer. Porque, não, eles tinham uma visão, irmãos, era o mundo. A visão deles não era uma visão de cidade, nem de bairro. Eles queriam ganhar o mundo. Porque eles entendiam que se o último fosse evangelizado, Jesus podia voltar. Essa era a visão, o entendimento que eles tinham. É tanto que João, lá o último, que é o único que não passou pelo golpe da morte, ele estava esperando Jesus voltar. Ele queria que Jesus voltasse. E Jesus não voltou até hoje. Estamos esperando. Não sabemos. Mas se Jesus não voltar daqui, as futuras gerações estarão aí. Nós não sabemos o dia e a hora. O fato é que Jesus pode voltar agora. Isso está lá em cima, o dia e a hora. Quando nós não sabemos, enquanto isso, vamos fazer a obra. Amém? Muito bem. Avivamento e evangelização. Nenhum plano evangelístico, ainda que bem elaborado, terá êxito, a menos que retornemos ao cenáculo. Sem o batismo com o Espírito Santo, não teremos o poder necessário para anunciar o Evangelho de Cristo. Evangelismo e Pentecostes são temas gêmeos, inseparáveis. O poder do alto é insubstituível na vida da igreja. A evangelização integral requer o revestimento de poder daqueles que se predispõem a falar de Cristo no bairro, na cidade, no país e no exterior. Então, nós temos aqui que já passei aos irmãos que é imprescindível você não pode dispensar o Espírito Santo, é algo que é inseparável você realizar o trabalho e pensando em grandes resultados sem o Espírito Santo. Porque ele vai ser essa bola mestra que vai dar todo esse resultado. Você vai falar, você será o canal, mas a frequência, a potência é do Espírito Santo. Amém? Que potência você quer? Eu quero uma potência que realmente faz a diferença. Busque mais o Espírito Santo. Eu quero que isso tenha uma explosão. Busque mais ainda. É um trabalho que a gente não sabe, irmãos. Assim fica... Mas de vez em quando isso se aflora. Existe um trabalho sendo feito, que o Espírito Santo vai, com certeza, registrando. E isso é muito lindo. Às vezes a gente vê algo acontecendo, ou que aconteceu, mas por detrás desse trabalho existe todo um esforço, oração, dedicação, e assim sucessivamente, né? Irmãos, nós temos aqui o primeiro ponto, que é a doutrinação. A doutrinação do novo convertido consiste no ensino das verdades centrais da fé cristã
para que ele pense, haja e viva de acordo com o mandamento de Cristo. Dessa forma, poderá ele guardar todas as coisas ordenadas pelo Senhor até o arrebatamento da igreja. É aquele versículo que eu li para os irmãos, Mateus 28 e 20. Doutrinação. Aqui, irmãos, nós já estamos já quando a gente entra nessa parte do segundo tópico, doutrinação já é uma pessoa que já aceitou a Cristo. Você vai doutrinar alguém que já aceitou a Cristo. Ou seja, essa pessoa já passou pelo ID, caiu na rede, você trouxe para a praia e agora você vai cuidar desse peixe. Você vai separar aquelas coisas que vêm junto, mas o peixinho está ali. E agora você vai passar pelo processo da doutrinação. Ou seja, você vai ensinar essa pessoa. Aí começa o trabalho, irmão. Você pegar o peixe e deixar na praia, você sabe que tem o risco é muito grande. Essa alma precisa ser trabalhada. Então já entra em Mateus 28 e 20. Dessa forma, ele poderá guardar todas essas coisas. Então, a doutrinação, você vai levar essa pessoa a pensar, a agir. Somente um dia? Não. De forma contínua. Quando o crente chega em uma determinada igreja, ele vai aprender até ele botoar, até ele colocar aquela camisinha bonitinha. Não sabe o que eu estou querendo dizer, né? Até que ele colocar o gravata bonito. Qual a melhor gravata que ele tem? Qual o melhor terno? Enquanto isso não acontecer, ele vai ser ensinado. Ele vai ser doutrinado até o fim da sua vida. Não cessa. Então, ele vai ser ensinado a pensar, a agir, a viver de acordo com os mandamentos de Cristo. Por isso que Paulo disse, eu não vos canso de dizer as mesmas palavras. Mas não tem coisa nova. O evangelho é isso, é simples, mas tem que ser educado. Falou ontem, fala hoje de novo. Não tem problema. Você está falando a verdade? Fale quantas vezes for preciso. Tem nenhum problema. Há pessoas que ficam arrumando coisa nova. Até o que não existe, ele fala. Eu descobri quem foi com quem Caim casou. Peraí. Não adianta, isso não vai te trazer resultado. O que você precisa é ficar com a simplicidade de Cristo, com a palavra. Então Paulo dizia, eu falei ontem, vou falar de novo. E então, a doutrinação ela deve ser iniciada no ato da conversão e tendo continuidade em toda a vida cristã. Paulo, quando ele chegou em Troades, ele viu ali, irmãos, a necessidade, porque naquela época não tinha tantas pessoas como hoje que poderia fazer um trabalho de ensino. Paulo, quando chegou em Troades, ele viu a necessidade de realizar um trabalho ali, e ele sabia que ele precisava viajar no outro dia. Ele sabia. Estava tudo já esquematizado da sua viagem. Então, o que ele fez? Ele disse, aqui eu vou ter que me estender. Abra, se você puder, aqueles que estão conosco pela internet, Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. Nem o incidente com o jovem Eutico
lhe ofereceu o ardor do ensino da palavra de Deus. Versículo 11. E subindo e partindo o pão e comendo, e ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Então, a necessidade, irmãos, dele estar ali com aqueles irmãos, então nos percebe que ele ia viajar no dia seguinte, ele passou a noite, à meia-noite ainda ele estava falando, e depois ainda o assunto se estendeu até o amanhecer do dia. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que a gente consegue enxergar aqui? Preocupação com o ensino. Eram pessoas que já tinham sido evangelizadas. Mas essas pessoas aqui, Paulo, ele começa a entender que era necessário de receber uma dose da palavra para que eles ficassem firmes. Então, ele avançou. E uma certa hora, o moço, lá do terceiro andar, despencou, caiu no chão. E a turma, Paulo, o moço morreu. Paulo disse, não, isso não vai interferir no nosso trabalho. Orou por ele, o moço ressuscitou. E vamos continuar a mensagem. Não vamos perder o foco. Então, isso é doutrinação. Isso compreende você entender que essas pessoas precisam ser ensinadas. Porque o que tinha de gente para poder voltar no judaísmo, e Paulo se dedicava na palavra para afirmar esses crentes em Cristo. E se for preciso, vou até meia-noite. E quando ele viu que meia-noite não foi o suficiente, eu vou até amanhecer. Depois comeram o pão, se alimentaram, e ele partiu de viagem. É lindo, né, irmãos? Isso é muito bonito. Não é porque aceitou Jesus que larga. Não. Vamos cuidar. Nós estamos pensando aqui, os irmãos olham até nesse sentido, que nós estamos pensando de fazer um trabalho na Europa, na África, de batizar os novos crentes que aceitaram a Jesus aqui pela internet. Amém? E nós vamos aonde estão essas pessoas. Orem para que isso, se for da vontade do Espírito Santo, para que aconteça. Se isso acontecer, vai ser muito lindo, penso. Encontrar essas pessoas que um dia, pelo nosso site, aceitaram a Cristo. E nós vamos ter uma conversa com essas pessoas. E essas pessoas serão batizadas. E como essas pessoas vão... enfim, é o trabalho da igreja. Amém? Integração. A integração, sem a integração social do novo crente, sua doutrinação torna-se ineficaz. Nos percebe que é passo a passo. Doutrinação, agora nós vamos integrar essa pessoa. O novo convertido precisa se sentir que é parte da família de Deus. Não se trata de um mero exercício sociológico, mas do compartilhamento do amor cristão. João sabia que se os cristãos não se amassem mutuamente, jamais se sentiriam parte do corpo de Cristo. Por isso, não cessava de exortar a igreja. O amor que integra não compreende apenas palavras, mas ações efetivas. 1 João 3:18. A integração. Integração, irmãos, é você juntar. Uma coisa é você ensinar. Agora, você vai colocar os laços efetivos. Agora você vai incorporar. Agora você vai fazer essa pessoa tornar parte. Essa pessoa vai sentir que faz parte de uma comunidade. Essa pessoa agora vai passar a ser amada. Foi por isso que o apóstolo João lá dizia: filhinhos, ameis uns aos outros.
Ele falava tanto em amor, porque ele sabia que este laço agora ia fazer essas pessoas a ficarem juntas. Se você se sentir amado, irmãos, amada, a coisa começa a mudar. O laço começa a ficar mais forte. Isso é integrar. Isso é integrar, sabe? Isso é integração. A pessoa diz assim, eu faço parte daquela família, eu faço parte daquela igreja. O laço começa a ficar mais afetivo. O amor começa a se tornar mais forte. E o que mais Jesus dizia para os discípulos, até mesmo quando Jesus via alguma intriga entre os discípulos, Jesus dizia, olha, vocês têm que amar uns aos outros. Assim que eu vos amei. Vocês não podem pensar assim. Aqui não deve ter disputa. No caso de João, a mãe dele queria que ele fosse o primeiro. Jesus disse, olha, quem não for com uma criança não tem sucesso nesse reino. Então, o que ele queria? Que eles se amassem. Jesus pensava muito nisso, irmão. E hoje, infelizmente, em virtude da falta da palavra e do crescimento do materialismo, as pessoas estão se desintegrando. A falta de amor tem tomado conta das pessoas. Hoje as pessoas dão mais valor nos objetos do que nas pessoas. Hoje tem pessoas que dão mais valor num celular do que numa pessoa. Verdade, irmão. Dão mais valor no objeto do que nas pessoas. Isso aí é porque está faltando amor. E a integração, ela vem fazer exatamente o contrário. Ela vai juntar, vai incorporar, vai fazer as pessoas fazerem parte daquela comunidade. Esse sentimento, você não pode pensar assim, eu vou socializar este irmão. Não, é muito mais do que isso, irmão. Socializar, um clube socializa alguém, você faz parte do clube social. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Não é apenas um edifício simultaneamente material, não. É um corpo, é um organismo vivo. Não é algo inerte, não. Sem vida, é vivo. Não é uma organização. É um organismo. A organização é uma organização. Agora, um organismo, não. Um organismo é algo vivo. Agora, eu trago para os irmãos um dado assim que com tristeza, né? Segundo uma estatística divulgada, a cada 100 pessoas que aceitam a Cristo, apenas 10 descem às águas batismais. Isto é com tristeza que a gente passa esses dados. E dessas, apenas 3 permanecem após o primeiro ano do batismo. Então, você percebe que o que se perde é muito grande? Então, vamos pensar em trabalho. Para você conseguir estas 100 pessoas, você precisou de um trabalho, sim ou não? Sim, com certeza. Para você descer essas pessoas às águas, você precisou de um trabalho? Sim ou não? Sim. Agora, todo esse esforço, depois, apenas 3 permanecem após o primeiro ano. E todo aquele trabalho feito. Sabe o que é isso, irmãos? Falta doutrinação, integração. Falta esse trabalho. Porque se fosse feito um trabalho conforme Jesus mandou, ide e ensinai, esse número seria bem diferente.
falta a integração do novo convertido no seio da igreja. É aquele trabalho que você deve fazer com amplitude. Você não pode criar muralhas dentro da igreja ao ponto das pessoas não conseguirem penetrar. As pessoas vão ficando isoladas até ir embora. Tem que haver essa integração total. Né? Tem que colocar essa pessoa dentro do seio da igreja. E quando João fala na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, é exatamente aí. Eu vou ler para os irmãos: meus filhinhos, não ameis de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então esse amor tem que ser realmente passado em atitudes. As pessoas se sentirem amadas. Irmãos, quando uma pessoa se sente amada, a coisa vai. Não quer sair daqui nunca mais. Querem sair nunca mais. Nós precisamos saber o que essas pessoas estão sentindo, quais são as suas dificuldades. Nós não podemos tapar os ouvidos e nem fechar os olhos e achar que a coisa vai no câmbio automático. Não vai. Não pense que não vai, não. Quando João fala que nós devemos ter atitudes, é exatamente isso. Qual tem sido as minhas atitudes frente a tudo aquilo que está à minha volta? Se não estou tendo os melhores resultados, eu preciso rever. Eu não posso, irmãos, engatar e achar que a vida é uma reta. Há momentos que você precisa pisar no freio. Há momentos que a velocidade tem que ser mais lenta, porque você tem que ouvir alguém e entender as suas dificuldades e encontrar o melhor meio de você encontrar os melhores resultados. Se for preciso, faz-se de tolo para ganhar esse tolo. Se for preciso, faz-se de sábio para manter o sábio. Então, dependendo do nível, você vai agir. Jesus fazia assim. Com a mulher samaritana, ele pediu um copo d'água, mas para um príncipe, ele jogou em cima. E Jesus até deu uma acertadinha dele, mas você é príncipe e não sabe disso. Então, nós como igreja, como organismo vivo, você tem que fazer com que as respostas sejam o mais rápidas possível para que você possa encontrar os melhores resultados nesta vida. A vida passa rapidamente. E você precisa entender que na vida precisa desses contornos, desses movimentos que, quando nós abraçamos a fé, se pensava de uma forma de conseguir as pessoas hoje diferente, como estão as coisas, como caminha a sociedade, como as coisas estão se desenvolvendo. Então você precisa ter essa agilidade para alcançar essas pessoas para Cristo e manter. Né? Então, o número não é muito favorável, né, irmão? Vamos entender. O que eu posso fazer para mudar esse quadro? O que nós podemos fazer para que esse número possa elevar? Jesus deu o método. Não precisa você pensar em algo diferente. Se você doutrinar, se você ensinar, se você integrar, dá certo. Jesus conhece o ser humano. Ele sabe que aonde
deve ser aplicado o remédio para que a coisa dê certo. Amém? Agora vamos para o treinamento. Ainda nesta fase da doutrinação e da integração, o novo convertido deve ser treinado a fazer novos discípulos. A libertação do endemoniado gadareno ilustra muito bem esta etapa do discipulado radical. Tão logo Jesus o livrou daquela legião, recomendou-lhe, tornando para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E no mesmo instante, o homem saiu a pregoar quão grandes coisas fizera-lhe o Senhor. Aqui, queridos, aqui entra o fator multiplicação, né? Ou seja, um homem liberto, agora ele vai apregoar para muitas pessoas. Nos percebe que ele queria acompanhar Jesus. Na verdade, ele queria acompanhar Jesus porque ele se sentiu tão satisfeito. Ficar junto com Jesus, vendo os milagres, era muito bom, mas Jesus não permitiu. Jesus disse, não, você vai lá para os seus, lá na sua cidade. Por onde você passar, você vai dizer quão grandes coisas fizeram o Senhor por você. Isso aí, irmãos, é engraçado que aqui, esse novo convertido, ele rapidamente já foi levado a passar para frente o bastão. Ele não precisou de entrar numa escola, não precisou de nada. A única coisa, ele era um miserável, ele era um homem que estava aprisionado. Agora ele vai contar para as pessoas aonde ele morava, quem ele era, como ele chegou ali, o que aconteceu na sua vida e como ele foi liberto. Voltou ao testemunho da vida dele. E quantas pessoas, porque na verdade aqui, irmãos, esse homem tinha muita coisa a dizer. Segundo alguns historiadores, essa ilha era uma ilha em que se sacrificava muitas crianças, havia ali muita bruxaria. Nessa ilha, era um palco em que se oferecia a esse deus Moloque e coisa bem antiga. Então as pessoas iam para essa ilha para levantar altares a Baal e tanto mais. Tanto que ele estava encrostado de demônios ali naquela ilha. E esse homem morava exatamente nesse lugar. Então, um lugar onde se fazia muita bruxaria. Agora era um lugar territorial de demônios. E segundo alguns historiadores, pessoas faziam viagem para esta ilha para ver o espetáculo que esse homem gerava. Então era muito conhecido ver como ele estourava os grilhões, a força descomunal. Então as pessoas queriam conhecer. Então aquilo que o diabo destruiu, aquilo que tentou destruir, aquilo que o diabo fez de um espetáculo, Jesus foi lá e fez exatamente o contrário. Jesus libertou o homem e pediu para que o homem divulgasse o trabalho que Jesus realizou na sua vida. Então você percebe que exatamente aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqueles que habitavam no vale da sombra da morte, raiou a luz. Então Deus chegou para reverter o quadro daquele homem e tornou-se um disseminador da palavra. Amém? Então, o treinamento é de suma importância. Vamos entender que a igreja de Antioquia, ela treinava, irmãos. A igreja de Antioquia era um exemplo para nós. Uma igreja que se dedicava no treinamento. Atos capítulo 13, versículo 1, vai nos dar a seguinte informação. E na igreja que estava em Antioquia,
havia alguns profetas e doutores, não bastava um, tinha mais do que um, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esses homens, que eram profetas e doutores, estavam na igreja de Antioquia. Então, mas imagine só uma igreja que tinha vários doutores, profetas. Essa igreja estava abastada, né? E com toda esta gama de homens preparados para ensinar essa igreja não descuidou do versículo 3, que se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ler as seguintes palavras: e então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Sabe o que aconteceu, irmão? Aconteceu que no versículo 2, aconteceu exatamente isso que eu vou ler aos irmãos. Enquanto a igreja e os seus obreiros oravam, jejuavam e serviam ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Uma igreja que buscava na palavra, uma igreja que orava, uma igreja que jejuava, uma igreja que tinha mestres, doutores, profeta, uma igreja que tinha um potencial, irmãos, muito grande. Saulo recebeu aquele encontro com Jesus lá na estrada de Damasco, mas estava aqui, orando, jejuando, até que o dia que o Espírito Santo disse: apartai para mim Saulo e Barnabé, para uma obra que eu tenho chamado. Chegou a hora de Saulo, chegou a hora de Barnabé, mas estava numa igreja inflamada, que tinha palavra, que tinha oração, que tinha jejum. A igreja estava, irmãos, num calor, mas era hora de soltar 2 homens para uma obra que o Espírito Santo entendeu que deveria ser feito. Então, vamos ver que o Espírito Santo não age à parte da igreja, mas ele age em sintonia com a igreja. Ele direciona. Então, essa igreja jejuava, orava, essa igreja ensinava, treinava. Essa igreja agora vai impor as mãos sobre 2 homens. E essa igreja vai despedir 2 homens. Mas é o Espírito Santo que envia. Amém? É comum às vezes as pessoas dizerem assim: mas eu estou aqui, ninguém me chama, ninguém me faz nada. Não, queridos, olha aqui, é o Espírito Santo que fala. É o Espírito Santo que enviou esses missionários para o campo de trabalho. Esses homens irradiados pelo poder de Deus avançaram o mundo, irmão. Foram longe. Foram muito longe esses homens aqui. Muito longe. Agora, vamos caminhar rapidamente. Vamos para a identificação, né? Esta fase somente será eficaz se as anteriores forem bem executadas. A plenitude do discipulado radical será levar o novo crente a ser conhecido através do seu testemunho e postura. Como seguidor de Cristo, os crentes primitivos, em virtude do seu compromisso com Jesus, eram conhecidos como cristãos. Hoje, mais do que nunca, devido à brevidade e à urgência desses dias, carecemos de homens e mulheres e crianças que sejam identificados como os discípulos de Jesus Cristo. O que aconteceu foi o seguinte, irmãos. Dentro desse contexto, nós estamos falando aqui de Antioquia, essa igreja dando assim o lugar para a palavra, para a oração e para o jejum, sabe o que foi que aconteceu? A fama dela cresceu. Porque quando
a coisa se inflama, irmão, também se divulga. A igreja de Antioquia explodiu. E isso chegou até na cidade de Jerusalém, né? Veja em Atos capítulo 11, versículo 22 e 20 a 26. Veja o que aconteceu lá em Jerusalém. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Vejam só o que acontece quando a coisa começa a inflamar. E quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com um propósito de oração, porque eram homens de bem e cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu no Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando conduziu para Antioquia. Então Barnabé e Saulo chegaram na igreja de Antioquia em virtude dessa explosão, dessa bênção maravilhosa, desse chamamento, dessa concentração de forças. Então, eis aí a grande necessidade, irmãos, de nós se identificar como cristão. E foi nessa época, foi nesse momento que apareceu essa palavra cristão. Foi nesse momento. Sabe por quê? Porque eles falavam tanto de Cristo, que agora eles vão ter um nome cristão, parecido com Cristo. Que título lindo, né, irmão? Como você é conhecido lá onde você trabalha? Lá onde você estuda, lá onde você mora? Como você é conhecido? Aqui, eles foram conhecidos como cristão. Como cristão. Hoje antigamente nós éramos conhecidos como crente Bíblia. Não sei se quem viveu nessa época. Crente Bíblia. A gente colocava a Bíblia debaixo do braço, né? E ia para a igreja, falou Bíblia. É o crente Bíblia. Já fomos conhecidos, irmãos, como quebra-santo. Os católicos chamavam nós de quebra-santos, porque nós quebrávamos os santos, e a igreja sempre dizia que Jesus Cristo era o único mediador entre Deus e o homem, não tinha santo. Então, fomos conhecidos como quebra-santos. Vários nomes já foram dados para nós, né? Por nós estarmos assim muito ligados, isso ficou para trás. Hoje, irmãos, já não é tanto assim. A realidade é que hoje, os evangélicos, com certeza com muitas exceções, mas já estão se desassociando isso. Hoje estamos chamados de chiques, de elegantes e outras coisas mais, mas aquela identificação de cristão está fugindo. Isso é perigoso. Nós temos que estar associado com Cristo, os seus ensinamentos, com a sua palavra. Devemos ter muito cuidado. Hoje estamos mais junto às câmaras, aos palácios, tantas coisas mais, mas o que nós precisamos estar mesmo, irmãos, é estar mais com ousadia junto ao trono de Deus. Essa é a realidade. É lá que nós precisamos estar para ser identificados junto ao trono. Não podemos perder o nosso foco. Nós temos que entender que nós somos o trigo.
Somos o trigo e não o joio. Podemos dizer que o joio está tomando conta, né? Nós temos que influenciar. Nós, como igreja, temos que ter o nome de evangelizadora e não de evangélica apenas. Porque a evangelizadora, ela está em dinamismo, ela está em atuação, ela está em trabalho. Ela tem que estar em exercício. Né? Mas vamos avançar rapidamente aqui para nós concluirmos a nossa lição. Né? A igreja da evangelização integral é caracterizada por 3 ações básicas na divulgação do Evangelho de Cristo. Promoção. A semelhança de Antioquia, a igreja da evangelização integral não vive de si para si, e para si antes promove a proclamação de Cristo em todos os âmbitos. Ela é evangelística e missionária. Para ela, não existe maior evento do que evangelizar e fazer missões, que o Senhor avive nossas igrejas, impulsionando-as aos confins da terra. Na evangelização, comissão, na evangelização integral, a igreja tem de agir como agência evangelizadora e missionária por excelência. Nenhuma organização pode subsisti-la nessa tarefa, discorrendo sobre o pressuposto da evangelização mundial. O apóstolo Paulo pergunta: como, pois, invocarão aqueles que não crerem? E como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A manutenção no auge da prosperidade econômica do Brasil. O que fizemos em prol da evangelização mundial? Sabemos que algumas igrejas aproveitaram aquele momento para chegar aos confins da terra. Outras, porém, viveram apenas para si, como se aquele instante não tivesse fim. As igrejas da Macedônia, apesar de pobres, enriqueceram a muitos, sustentando obreiros e missionários. Nesta crise em que ora atravessamos, demonstremos a nossa fé, mantendo as frentes evangelísticas já iniciada e abrindo outras. Nós precisamos, irmãos, fazer com que esse trabalho se mantenha. Uma coisa é você conseguir chegar e a outra coisa é você manter, né? Então a igreja do Senhor Jesus, ela precisa se manter. E para ela se manter, ela precisa desta união, né? Dessa força. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 44, 46, que essa manutenção nessa igreja primitiva estava da seguinte forma: e todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um que havia de mister. Olha aí. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso aqui, irmãos, é manutenção. Isso aqui é você dizer assim: você está aí, eu estou do seu lado, e nós vamos comer junto. Ou seja, nós estaremos fortes, né? Agora, manutenção também, irmãos, a gente vê quando as gregas estavam com problemas de alimentos. Então, o apóstolo disse: nós vamos resolver esse problema com essas mulheres que estão se sentindo desprezadas. E eles entenderam perfeitamente que deveriam fazer levantando aqueles homens cheios do Espírito Santo. Agora, Paulo, irmãos, ele precisava de ajuda, né? Ele precisava de ajuda. Era um homem que se dispôs a trabalhar. Veja o que ele disse quando escreveu sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, e versículo 25. Isso é manutenção, né?
Filipenses 2:25, ele escreve as seguintes palavras: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Paulo estava precisando de ajuda. A coisa precisava caminhar. Ele disse, vocês julguem, façam aí uma reunião, entende vocês aí, se for necessário, mande Epafrodito, meu irmão, meu cooperador, para que ele venha e prover as minhas necessidades, e eu estou precisando de ajuda. E olha o que aconteceu. A reunião foi feita, eles se conversaram e entenderam perfeitamente que Epafrodito deveria enviar alguma coisa. Já no capítulo 4 de Filipenses, nesta mesma carta, e o versículo de número 18, Paulo vai dizer o que aconteceu. Mas, bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que desta vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício, agradável e aprazível a Deus. Ei, que lindo, né, irmão? Chegou o homem, chegou o mensageiro, disse, não, Paulo, nós vamos te socorrer. Não, você não vai ficar à deriva, você vai receber. Paulo era um homem que vivia da palavra. Ele era um homem que dedicou toda a sua vida ao ministério e agora ele estava precisando de uma ajuda. E a igreja de Filipenses foi uma igreja muito generosa para com Paulo. E aqui está exatamente o que aconteceu. E depois Paulo vai dizer também a Timóteo, no capítulo 5, versículo 18, porque diz as Escrituras, não ligarás a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Então esses homens que vivem, irmãos, na obra do Senhor, devem se ajudar e manter aqui a palavra de Deus, dá sustentação para isso. Né? Agora, a nossa lição fala aqui, nós lemos também sobre, nesse último tópico, sobre aqueles que mercantilizam a fé, aqueles que tiram proveito disso e faz disso um autoconsumo desenfreado e não pensam na obra do Senhor, isso é lamentável. Isso aqui, nós estamos aqui para reprovar essas atitudes e entender perfeitamente que a Bíblia nos orienta aonde os recursos devem chegar para as pessoas que realmente estão desprovidos, conforme Paulo ensina nas suas cartas. Vamos para a nossa conclusão? Que a evangelização integral caracteriza nossas igrejas. Nesses dias difíceis e trabalhosos, a crise que perturba o nosso país poderá não ser a última. Outras mais agudas poderão surgir. Mas, amparados pelo autor e consumador da nossa fé, não desanimemos. Caminhemos de vitória em vitória, evangelizando e fazendo missões até que o Senhor nos venha buscar. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Não, está nos abençoando, né, irmão? Continue nos abençoando. E com isso, irmãos, nós estamos terminando esse trimestre, trazendo para os irmãos nesta manhã de domingo, aqui, as faces de como encontrar os melhores resultados para segurar estas almas para Cristo. Que façamos um esforço diferenciado. Se aquilo que estamos fazendo não está preenchendo esses requisitos, que tenhamos, irmãos, a humildade para entender que precisamos gerar algumas mudanças para que esses números que aqui foi apresentado possa, quem sabe, num tempo muito próximo, entender que cada 100 almas que aceita Jesus, esse número cresceu. Amém? Esse número elevou. E isso vai agradar muito o reino de Deus e aos céus. Amém?